ti que eu clamo, é a ti que eu suplico. Pai querido, estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir o teu falar, ó Pai, para atender o teu chamado. Ó Espírito Santo, tenha liberdade em agir aqui esta noite, tenha liberdade, fique à vontade, pode chegar à vontade, permaneça neste lugar, porque aqui é um lugar aonde eu levanto para adorar ao Deus, te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus. Estou com o celular na mão. Ó Deus, que está chegando a mensagem, que a live está ao vivo, que eles possam, Senhor, ó Pai, dar ouvido, não a mim, mas ao teu Espírito Santo, ao teu Espírito Santo, ao teu falar, Pai querido, Deus magnífico, Nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar uma andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam. O que se perde não volta. O que fazer? Senhor, O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Todo vestido, vai limpando o Cordeiro dos Deus vivos. Esta obra é tua, este ministério é teu. Aleluia! Glória. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando Glória a Deus. tudo te consome. Aleluia, Jesus. Adorar a Deus assim. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro do Deus vivo. Aleluia. Adorar a Deus no vale Mais no deserto. uma noite Sem amigos aonde perto. É adorar
vamos adorar ao Cordeiro Santo do Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! Já neste lugar eu sinto a presença do Espírito Santo do Deus vivo, a presença do próprio Cordeiro Santo do Deus vivo, a presença do próprio Deus Pai Santo Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente aqui nesta noite. Aleluia! Quero convidar a todos vocês que estão ouvindo e que está aí também assistindo esta live, que venha a verdadeiramente se entregar em adoração ao nosso Senhor Salvador Jesus o Cristo, o Cordeiro Santo do Deus vivo. Eu quero que você esqueça tudo agora e mentaliza sua mente somente em adorar ao Cordeiro do Deus Altíssimo. Não tem problema maior do que esse Deus. Não tem dificuldade maior do que esse Deus. Não tem nada que seja maior do que esse Deus que estamos aqui, prontos e reunidos para adorar e exaltar em espírito e verdade. Quando nós nos colocamos, nos posicionamos e deixamos tudo no altar do Cordeiro Santo do Deus vivo, pode ter certeza que tudo andará perfeitamente bem dentro do querer e da vontade dele. Então só temos que glorificá-lo e exaltá-lo. Vamos dar continuidade agora com os microfones abertos em uma oração, e na sequência louvarei 3 louvores da harpa cristã e depois continuaremos com a liturgia cultual ao Cordeiro Santo do Deus vivo. Soberano e altíssimo Cordeiro Santo, Salvador da nossa alma, que fez o sacrifício maior de morte na cruz do Calvário, se doou, se fez maldito para que nós tivéssemos esta chance de sermos salvos através do teu sacrifício. Ó Cordeiro do Deus vivo, eu suplico e imploro pela vida de todos aqueles que buscam a ti em espírito e verdade, que creem e clamam a ti. Muitos se encontram acamados, hospitalizados, ou alguns até mesmo, ó Pai, jogados pelas estradas afora. Ó Cordeiro do Deus vivo, Espírito Santo de Deus, eu clamo esta noite em prol dessas almas, as que se encontram em presídios, aqueles adolescentes que se encontram na Fundação Casa, seja feminino ou seja masculino, estão ali, ó Pai, porque outrora não deram ouvido ao teu Espírito Santo, mas sim ao espírito imundo que veio para roubar, matar e destruir. E no nome do Cordeiro Santo do Deus vivo eu repreendo esse espírito imundo da vida de todos esses
que estão arrependidos, buscando uma porta, um escape, uma saída, aonde estiver uma alma assim, ó Pai, necessitada, clamando, chorando, implorando, que o Senhor possa ir, Pai querido, o teu Espírito possa nesta noite dar o livramento, no nome do Senhor Cristo, Cordeiro Santo do Deus vivo. E que este culto seja um culto para te adorar sempre em espírito e verdade. Que o Senhor possa receber os nossos louvores, as nossas orações, e que possa descer com a tua santa graciosidade a unção do teu Espírito sobre o ministrador, que irá ministrar a palavra inicial e a palavra oficial. Para a glória do teu nome, graças damos a ti. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é o Cordeiro Santo do Deus vivo, que nos dá a oportunidade todo o primeiro dia da semana, ao findar-se a noite, ao começar a noite, Ele nos dá a oportunidade de estar cultuando a Ele em espírito e verdade. E isso é muito gostoso e muito bom, porque quando adoramos ao Deus vivo, o Espírito Santo dele se faz presente, ao Deus Cordeiro que desceu na face desta terra para nos dar a salvação. Glória a Deus. Eu quero adorar ao Senhor com louvores da harpa cristã. E você pega onde você está a tua harpa cristã e vamos adorá-lo em espírito e verdade. O hino da harpa que iremos adorar é o número 200, o bondoso amigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levamos os cuidados ao Senhor. Cuidado e temor a Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos que desprezam, conta-lhes em oração. Amor tão terno, paz terás no coração. Glória a Deus. Cristo, Ele é o verdadeiro amigo. Cristo é o verdadeiro amigo. Disso prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou,
e no futuro nem podemos alcançar. Cristo é o verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro nem podemos alcançar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é o verdadeiro amigo. Glória a Deus. Vamos adorar com mais um louvor da harpa cristã. O hino 39 da harpa cristã, Alvo Mais que a Neve. Você que está acompanhando esta live, abra a tua harpa cristã e adore ao Cordeiro Santo do Deus vivo. Vamos juntos, em um só tom, uma só voz, adorar ao Cordeiro do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu
teu sangue nos torna, ó Senhor. Glória a Deus, né? Se confessarmos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, não somente Ele perdoa, mas também nos purifica. E nos tornamos limpos, puros, santos, para entrarmos no reino da glória, através do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adorarei ao Senhor com mais um louvor da harpa cristã. Louvor 301. Vem cear. Abra tua harpa. Adore. Abra a boca. Glorifica. Porque você agrada ao Deus vivo, o Cordeiro Santo, o Cristo que na cruz do Calvário fez um sacrifício maior para que você não fosse para a perdição eterna. Através dele você tem a salvação do Cordeiro Santo, do Deus vivo. O Cordeiro, o nosso pastor, Cordeiro Santo, o nosso pastor, que pastoreia, que cuida das ovelhas, que cuida dos cordeiros. E ele nos delega para também fazermos a boa obra, para cuidarmos das ovelhas e dos cordeiros, como apóstolos do Cordeiro Santo do Deus vivo. Eu aqui estou para atender a esse legado que ele nos deixou. Glória a Deus. KitKat agora é volante oficial da... Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Vamos aqui adorar com mais este louvor. Adore, exalte, porque Ele se faz presente. E o Espírito Santo de Deus aqui está. Já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. E com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Três discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem todo peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Em setembro se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencear, o Mestre chama a vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencear. Aleluia, glória a Deus. Vencear, o Mestre chama vencear. Glória a Deus. Então esta noite você está sendo mais do que convidado, você está sendo convocado a cear. Glória a Deus. O Mestre, Cordeiro Santo, Cristo Jesus, já preparou a mesa. A mesa já está preparada. Agora basta você querer vir cear com o Mestre Cristo Jesus, o Cordeiro do Deus vivo, porque Ele te convida para que você venha fazer parte desta ceia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Porque olha, adorar e exaltar ao Santo do Santo é um privilégio aonde é dado a nós seres humanos. E anunciar o Evangelho do Cordeiro Santo do Deus vivo é um privilégio que foi dado somente a nós seres humanos. Porque os anjos queriam proclamar o Evangelho, mas a eles não foi delegado esta função. Porque o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo do Deus vivo delegou esta função a nós, seres humanos, para anunciarmos. Então esta noite, você que tem sede da verdade e que quer andar na santidade para fazer a diferença sobre a face desta terra, você está sendo convocado por esse ministério que o Criador, o Cordeiro do Deus vivo, e na unção do Espírito Santo de Deus, me foi colocado em minhas mãos sobre a face desta terra. Você está sendo convocado para vir guerrear. Venha guerrear comigo dentro da santidade, da verdade. Chega de dar ouvidos a Satanás. Chega. É hora de darmos voz à verdade do Cristo, do Cordeiro Santo. Amigos ouvintes, amados irmãos ouvintes, eu quero que você entenda que nós devemos nos atentar para a verdade do Evangelho e não ficarmos dando audiência a coisas maléficas e satânicas. Porque surgiu aquilo e é obra de... Porque surgiu aquilo e é obra de... Para de dar visibilidade a Satanás. É hora de dar visibilidade a quem realmente tem honra,
a quem realmente merece a glória. Vamos anunciar o Cordeiro Santo, a salvação. Desembanhe tua espada, te prepares para lutar, porque é tempo de guerra. E não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Amado ouvinte, entenda que a nossa luta não é contra as atitudes humanas, mas é contra as hostes espirituais do mal. Quando eu vejo um ser humano cometendo um pecado, eu tenho que sentir compaixão daquele ser humano que está sendo conduzido por forças malignas, a qual ele não consegue ver e não consegue lutar contra eles. Mas se você estiver em Cristo, no Cordeiro Santo, na unção do Espírito Santo do Deus vivo, não preciso ver para crer que eles existem, para crer que eles estão aí ao nosso derredor, tentando nos destruir, lançando setas em nossas mentes, setas maldosas, malignas, coisas que às vezes até mesmo parece ser legal para a nossa vontade humana, mas o fim nos leva para o abismo. Então eu tenho que me compadecer dessas almas, porque é muito triste. Assim como eu outrora caminhei nas trevas, arrastado pelas forças do mal. Eu era um instrumento de Satanás. Eu fazia tudo o que ele queria. E vou falar para você, eu não era um leigo não, eu conhecia o Evangelho de Cristo. Só que o que eu não conhecia, amados, era o verdadeiro Cristo. Eu ouvia e eu conhecia em ouvir. Eu às vezes até buscava, a ponto que o Cordeiro Santo do Deus vivo, o nosso Pai Celestial, na unção do teu Santo Espírito, permitiu que eu passasse por situações aonde parecia ser o trabalhar do Deus vivo. Só que uma coisa eu te falo, eu sempre estive firmado no Cordeiro Santo do Deus vivo, na palavra. Porque é importante você conhecer bem a palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por mais que outrora eu era alguns conhecem como desviado, outros conhecem como afastado. Eu era um ser humano que conheço o Evangelho do Cristo, o Cordeiro Santo do Deus vivo, desde a minha infância. A ponto de aos 7 anos de idade eu ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Porém, mas a vida me levou para vários caminhos, aonde eu queria me achegar à verdade santa. Entenda isso. Só que aonde eu ia buscar esta verdade santa, no meio dos que eu ia buscar esta verdade santa, os que diziam ser homens de Deus, mulheres de Deus, não aceitavam e começavam a dar lado para as obras maléficas,
entidades diabólicas que penetram dentro de campos ministeriais para dizer assim: não precisa ser dessa maneira, ao pé da letra o evangelho. Você não precisa fazer tudo isso. Para que viver? Não é? Tem que dosar as coisas. Amado, entenda que Cristo, quando passou sobre a face desta terra, Ele não dosou nada. Ele fez a vontade do Pai, o Deus vivo, no pé da letra, na risca. Porque se não for assim, Ele não ia ser o Cristo o Salvador. E Ele nos diz que no nome dEle nós teremos poder e autoridade de fazer as coisas que Ele fez e muito mais. Então entenda que se o Cordeiro Santo disse, é porque somos capazes. Não dê ouvido às obras maléficas, às entidades que querem te tirar da verdade santa, por não conhecer o verdadeiro caminho. Porque quando eu comecei a buscar, parei de dar só ouvido aos que ficam pregando por aí, e comecei a buscar na fonte, amado, pode ter certeza. Quando você vai na fonte, é delegado a todo ser humano, e na fonte, aí ó, você tem em tuas mãos o Espírito Santo do Deus vivo. Por mais que eu passei numa situação que passei, confuso, de contendas na minha mente, uma situação perturbadora, mas o Espírito Santo do Deus vivo nunca me abandonou. Por mais que eu caía em situações de engano, que coisas ali pareciam ser a obra do Criador, o Espírito Santo de Deus sempre falava para mim: mas a palavra é assim, ó, aonde há confusão, aonde há dúvida, ali não tem trabalhar do Santo do Santo, porque a obra dele não é confusa, não tem contenda, não tem confusão, não tem dúvida, é sim, sim, não, não. É servir a Cristo em espírito e verdade, o Cordeiro Santo do Deus vivo. Sede santo como Ele é santo, para herdar o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vou pedir para que, aonde você estiver, abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos. Eu quero que você entenda que esta palavra inicial é uma palavra aonde o Cordeiro Santo do Deus vivo, na unção do Espírito Santo do Deus Altíssimo, nos delega esta noite. E eu glorifico a Ele porque Ele é santo. Então, no capítulo 15 do livro de Marcos, no versículo 21, onde toma por título a crucificação. Glória a Deus.
E conseguiram e constrangiram um certo Simão Cinereu, pai de Alexandre e de Rulfo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegava a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana deu-lo a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre os quais também Marta, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiram e o serviram quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Glória a Deus, amados. Então aqui, amados, eu quero que você esta noite peça para que o Espírito Santo do Deus Altíssimo abra o teu entendimento, abra a tua mente para o que será dito, porque sem a presença do Espírito Santo do Deus vivo, não podemos entender e compreender a mensagem. Então, vou fazer uma oração para que ele continue falando mais do que já está falando. Já tem falado nos louvores e continua falando na tua palavra,
Pai Todo-Poderoso, no nome do Cristo, Criador dos céus e da terra, o Teu Filho que o Senhor nos concedeu para que fôssemos salvos através do Seu feito na cruz do Calvário. Pai, ó Cordeiro do Deus vivo, na unção do Teu Espírito Santo, eu peço que abra a mente de quem está ouvindo esta mensagem nesta noite, e que venha também, ó Pai Todo-Poderoso, na unção do Teu Espírito, continua tomando os meus lábios, para que de mim, ser humano, Júnior, não saia nada, mas que tudo venha sair do Teu Santo Espírito, de Ti diretamente, para que todos nós possamos sermos cheios e entendermos e estarmos saciados, porque esta noite queremos que o Senhor nos sacie com a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vou dar um respaldo rápido para que possamos entender a palavra inicial. Toma por título a crucificação, e começa tomando em si, num texto narrado de um certo Simão Cinereu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Amados, aqui Jesus já estava, o Cordeiro Santo já estava com um grande madeiro formado de cruz, carregando sobre as ruas, subindo, indo para um lugar chamado Gólgota. Mas ali, como o corpo humano, ele tem limitação, eles enxergaram que chegou uma hora que o nosso Salvador, o seu corpo se limitou. Então eles delegaram alguém que ajudasse. E esse alguém que eles delegaram não foi alguém que estava ali curiando, foi alguém que estava vindo de uma labuta, de um trabalho árduo. Entenda, amado, que para levar a mensagem da salvação, entenda que, olha, o que o Espírito do Deus Altíssimo está trazendo na unção do poder do nosso Criador, do nosso Salvador. Cristo estava ali, humanamente, exaustivamente já cansado de tanto apanhar, ser chicoteado, carregando aquela cruz, aquele madeiro pesado. O seu corpo, ele deu uma desfalecida, não conseguindo mais arrastar aquilo. E para que você entenda, não foi qualquer um que foi chamado para ajudá-lo. Não foi um ocioso, alguém que estava ali assistindo simplesmente aquele ato, mas foi um homem que por ali passava. Ele não estava nem ali assistindo, ele por ali passava, e ele estava vindo do campo. Nós vamos ficar por aqui, assim, ó, só nesse versículo. Lemos todos esses versículos, mas o Espírito Santo de Deus nos traz a mensagem inicial neste versículo, para que você entenda que a obra do Cordeiro não é delegada a qualquer um, não é delegada a curiosos, não é delegada a homens e mulheres ociosos
que estão ali para ver o que vai acontecer, ou que estão ali torcendo para que aconteça algo, mas é delegado àqueles que estão no campo ou trabalhando. Lembra da história de Davi? Davi, ele não vivia junto com os seus irmãos no palácio, no exército do rei. Ele vivia no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele vivia no campo, dando a vida pelas ovelhas do seu pai, cuidando, trabalhando, estava na lida. E lá na lida, no campo, ele encontrou, ele passou por várias situações, mas ali, firme, fazendo a obra árdua do campo, assim como este homem, que ele ali passava, vindo do campo, num trabalho árduo. E aí ele foi delegado, pode pegar, ajudar e carregar. Ali foi uma ordem que o soldado deu para ele fazer isso. Mas você sabe por que aquele soldado deu essa ordem? Porque Deus já tinha escolhido ele para ajudar o seu filho, humanamente. Porque Deus sabia que quando Deus colocou na mente do soldado, chama aquele homem para ajudar, Deus sabia que ele não ia resmungar, que ele não ia, mas ô louco, mas por que eu tenho que ajudar? Ele não ia. Ele simplesmente foi lá. O texto nos narra que ele simplesmente foi e ajudou, sem contestar nada. Foi lá e ajudou. Esse tipo de ser humano que o nosso Cordeiro Santo, o Criador, o Espírito do Deus vivo está procurando sobre a face desta terra, nesses tempos horrendos que estamos vivendo. Glória a Deus. Então entenda e compreenda aquilo que o Espírito do Deus vivo tem falado nesta palavra inicial. É aquilo que ele não passou a mim, que você possa buscar no teu oculto, ele possa a te dar mais conhecimento rico para o teu crescimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É gostoso, é bom demais adorar a esse Deus. Eu quero adorar ao Senhor com mais um louvor. Só que agora irei adorar ao Senhor com um louvor. Espero que você fique em espírito de oração, atento, porque aonde você estiver, eu tenho fé que essa noite, se você estiver atento ao que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui,
como no início eu disse, não há problema maior do que o nosso Deus. Não há nada maior do que o nosso Deus. Não importa a doença que você tem. Não importa o problema que você está passando. Eu quero que você entenda uma coisa. Não importa a situação que você está. Não importa. Você pode estar do jeito que você estiver aí. Pode estar doente, pode estar drogado, pode estar... Seja lá do jeito que for. Se você estiver dando ouvido ao Espírito do Deus Altíssimo, esta noite você vai encontrar a salvação. Esta noite você vai ser liberto. Você crê assim? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou adorar ao Senhor com mais um louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Aleluia, Jesus. Perdão, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Tá bugando aqui, mas glória a Deus. Vai dar tudo certo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Agora vai. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E disse: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor é o meu Deus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos.
louvor. Glória a Deus, aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, né? É assim, amados. Quem verdadeiramente adora ao Cordeiro Santo, ao Deus Altíssimo, não importa a situação, não importa o que está acontecendo na tua vida, porque ele tem que continuar firme, adorando ao Cordeiro, porque tudo nessa terra vai passar. Jó, um homem íntegro. Jó, um homem que até quando seus filhos iam fazer festas, ele buscava a Deus pelos seus filhos, porque os seus filhos não buscavam, eram desatentos, mas ele buscava pelos seus filhos, para Deus abençoar, para Deus continuar derramando as graças. Jó, ele foi um homem que o próprio Deus, quando o Satanás chegou lá perante o nosso Criador, e Deus perguntou: de onde tu vens, Satanás? Ele fala: de rodear a terra. Deus, com tanto prazer e orgulho, ele falou assim: tu viu meu servo Jó? Deus, ele apontou Jó e falou: tu viu meu servo Jó? Porque Deus sabia que ele podia fazer isso, porque ele sabia que Jó ia continuar o adorando em espírito e verdade, mesmo se tudo lhe for tirado. E aí Satanás começou: mas é porque Jó, né, você protege ele, né, tudo que ele tem se abençoa também ele, né, tudo. Então não tem como não te adorar desse jeito. Deixa eu tocar aí nos bens dele, vai lá. Deus disse para Satanás: vai lá, pode tocar, só não toque na vida dele, mas pode tocar em tudo que ele tem. E Satanás foi tocando. E imagina assim, imagine assim, Jó, sempre abençoado, de repente a maldição começou a cair sobre Jó, porque quem amaldiçoou Jó, estava amaldiçoando Jó, não era Deus, era o diabo, que pediu permissão para Deus para amaldiçoar e acabar com tudo de Jó, porque o diabo queria ver Jó blasfemando contra Deus, porque a missão de Satanás é essa, é tirar o ser humano da presença do Deus Altíssimo. O prazer dele é esse. Mas ficamos firmados no Cordeiro do Deus vivo. Sabe por quê, amados? Entenda que mesmo que Deus permite que de você tudo é tirado, permaneça na posição de adorador. Porque Jó, quando tudo dele foi tirado, que até a mulher dele falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Ele: como falas, uma louca mulher? Aceitastes as coisas de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar? Jó, ele estava mencionando, ele não mencionava as coisas terrenas. Ele sabia que se ele partisse, mesmo sem nada, ele ia para a glória ter tudo ao lado do Deus vivo. Ele sabia, ele tinha convicção que tudo nessa terra que ele tinha, nada era dele. Ele só era um administrador sobre a face da terra daquilo que Deus confiara em suas mãos. E ele sabia, e ele almejava o quê? Ir para a glória. Ele almejava estar na glória com o Criador. Então por isso que ele permaneceu firme adorando, porque ele falou: nu eu saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Então Deus me mandou para essa terra nu, então amém, porque tudo que foi conquistado, nada é meu. Se ele permitiu que eu não viesse mais a ter nada, que tudo fosse se perdendo,
Entenda uma coisa: maior o que está contigo do que aquele que luta contra ti, do que aquele que está no mundo. Porque ele pode pedir permissão para Deus, para você perder tudo, para ele tirar tudo de você. Mas uma coisa ele não pode tirar de você: a fé. E nem a vida, porque Deus não permite. Entenda isso. Glória a Deus. É maravilhoso, é bondoso, é gostoso servir ao Cordeiro Santo do Deus vivo. Amados, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero que você entenda que a missão dos que estão no caminho do Cordeiro Santo do Deus vivo, nós como os apóstolos, presbíteros, ministros do Evangelho, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. No Novo Testamento, depois de Cristo, depois que